somos a transformação que queremos no mundo. Quando a gente começa a entender, gente, que nós somos a transformação para o mundo. Sabe quem falou isso? Foi Mahatma Gandhi. Ele disse exatamente isso. Pega essa chave de Mahatma Gandhi. E quando a gente começa a entender que nós somos a transformação que queremos no mundo, a gente tem que começar a parar e pensar. Bom, se nós somos a transformação que queremos no mundo, então essa transformação tem que começar onde? Tem que começar dentro de nós mesmos. A gente sempre se pega querendo, olhando para o outro, julgando o defeito do outro, e não percebemos que nós que precisamos mudar, que a nossa vida, o mundo só vai começar a se transformar quando nós começarmos a nos transformar mesmo. E quando a gente começa a entender isso, gente, assim, é muito mágico. Às vezes a gente chega num local que, ou assim, até dentro da nossa casa mesmo, vamos supor, às vezes, a gente, uma casa com uma família, com muita gente, e ninguém faz o que tem que ser feito, e um fica culpando o outro e botando a culpa no outro. Se cada um parar e pensar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. E entender o seguinte, quando você começa a mudar, o mundo ao seu redor muda também. E muda, gente, muda de verdade. É muito o que eu sempre falo com vocês sobre essa coisa de vibração, de energia. Quando você começa a mudar, você entra num outro nível vibracional e as pessoas que estão ao seu redor começam a vibrar diferente também. E começa a atrair coisas boas e de repente, talvez nesse processo de mudanças de ciclos, também entender que você não tem que nunca se comparar com ninguém. Não se comparar, que eu digo de forma negativa. O que seria isso? Às vezes a gente olha para uma outra pessoa que está numa condição de vida melhor ou fazendo uma coisa legal, enfim, e percebe, é do ser humano, tá, gente? A gente tem a tendência, às vezes, de sentir um pouquinho de inveja. E no momento que você tá sentindo isso, tipo assim, a inveja, ela tem o lado bom e o lado ruim. O que seria isso? O lado ruim é quando você percebe que você olha, sente aquele sentimento de inveja e se revolta. No momento que você se revoltou, por que não você, porque o outro, você simplesmente entrou numa vibração ruim. Agora, no momento que você olha e sente essa vibração, essa energia da inveja e pensa, poxa, eu gostaria também de ter isso e de viver isso. Eu vou lutar. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou buscar, eu também posso. É começar a acreditar que você também pode. E não julgar, poxa, mas fulano conseguiu rápido. Será mesmo que fulano conseguiu rápido? A gente não sabe, gente. A história pregressa da pessoa é aquela história do iceberg. A gente só vê a pontinha do iceberg. De repente, quando você vê uma pessoa numa posição legal, você está vendo só a pontinha. Mas você não sabe o que rolou aqui embaixo desse iceberg. De toda a trajetória, de quanto lutou, de quanto tentou. E de repente, as coisas acontecem e você fala assim, uau, fulano teve sorte. Será que teve sorte mesmo? Eu aprendi uma vez, gente, foi até bom falar nessa coisa sorte. Eu aprendi uma vez, lendo um livro, que não existe sorte. Que sorte é quando preparação encontra oportunidade. O que seria isso? Nesse livro, o autor diz o seguinte, eu vou até citar o nome dele, que é bem legal vocês seguirem ele, que ele tem muita coisa boa. Eu comecei a fazer treinamentos com esse autor, eu era muito nova ainda, eu acho que eu tinha uns 20 anos, tô com 45 agora, e eu guardei para sempre isso. O autor é o Laí Ribeiro.
ele dizia o seguinte, ele conta a história de que ele era do interior de Minas, né? E ele estava fazendo medicina, enfim, aquela coisa, aquela luta ainda, até que estudando, lutando, etc. Até que de repente ele estava na cidade dele, sem menor recurso, e que uma pessoa muito influente infartou. Ele era cardiologista, né? Mas ainda aquela coisa de esforço mesmo, não tinha um nome ainda. E até que alguém, uma pessoa muito influente, infartou na região dele. E por ser interior de Minas, chegaram até ele. Ele era tipo assim, enfim, a pessoa que talvez pudesse ajudar. E ele foi até lá. E ele foi, ajudou naquela situação como médico e reverteu. E depois que essa pessoa que era influente melhorou, não sei o que, queria saber quem foi o médico que tinha ajudado ele. Aí falaram, ele pegou e convidou o Laí Ribeiro para poder... Esse cara era tão influente que ele era de um outro país e ele tinha uma cadeira de medicina nesse local e convidou o Laí para poder ir para lá, estudar lá. E isso foi a grande virada de chave na vida dele, a grande guinada que ele teve. E chegou lá, ele começou a estudar e se interessou por outros assuntos também, de neurolinguística, por isso que eu falo para vocês que é legal tentar seguir ele, que ele fala muito sobre preparo da mente, neurolinguística, de sucesso, de crescer, enfim. Aí por que eu lembrei do que ele escreveu da questão da sorte? Porque muitas pessoas começaram a falar para ele, Laí, você teve muita sorte. Você atendeu o médico que mudou a sua vida, que te levou para os Estados Unidos e que todas as oportunidades vieram, enfim. E ele disse que não foi sorte. Que sorte, anota isso, gente, que é uma grande chave. Que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se a gente analisar friamente, ele vinha se preparando. Ele não sabia que essa oportunidade ia surgir na vida dele. Ele vinha estudando, vinha se preparando numa cidade com poucos recursos e, enfim. Até que, de repente, a oportunidade surgiu, ele agiu e mudou a vida dele e ele foi para os Estados Unidos. Então, por que sorte é quando preparação encontra oportunidade? Porque se ele não viesse se preparando, o médico ia infartar, ele não estava preparado, ele não ia poder agir e ele não ia para o outro lado. Entende isso? Então, por isso que... E quando eu li isso no livro dele e vi nas palestras, eu entendi verdadeiramente que é isso, gente. Não existe sorte. É preparação que encontra oportunidade sempre. Se a oportunidade surgir e você não estiver preparado, você não vai poder ter a tal sorte. E isso é o tempo inteiro na nossa vida. E por que é importante a gente estar sempre se preparando? Eu falo sempre aqui com vocês de entender o nível vibracional, de se conectar em boas energias, de não reclamar das coisas. Porque você vai entrando no ciclo, vai conhecendo outras pessoas, você vai se preparando mais. E quando a oportunidade surge, aí sim,